Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que caiu para carreiras policiais em 2018, prova do Sebrasp para CFO. O tema era o seguinte: falava sobre pós-verdade, falava sobre intolerância, sobre cultura do ódio, e o candidato podia se confundir um pouco ali porque ficava pensando, que danado é pós-verdade, hein? Porque era o primeiro texto motivador, né? Falava-se ali na pós-verdade, depois a prova trouxe um preâmbulo da Constituição Federal Brasileira e na sequência já veio com o tema, fale sobre a intolerância nas relações sociais da gente, né, atualmente, e fale também da cultura do ódio. Então, o que significa essa pós-verdade? Bora primeiro pensar nisso, tá? Esse é um tema muito bom e é muito atual, pode cair para qualquer concurso, por qualquer banca. Inclusive, pós-verdade é um conceito do campo da cultura que nem é comum cair pelo Sebrasp, sobretudo para carreiras policiais, mas caiu, tá? Então, por que caiu? O que é que são os temas de redação? São aquelas informações que são mais importantes naquele momento histórico. Então, hoje é muito importante a gente entender o que significa pós-verdade. Por esse motivo, cai na redação. Então, digamos que cai na redação e a pessoa não saiba desenvolver. Depois que passar o concurso, ela vai atrás, ela vai procurar ver o que danado é pós-verdade. Então, é isso. As provas de redação provocam a gente a se atualizar e não se atualizar do ponto de vista da informação apenas, mas se atualizar do ponto de vista do que está acontecendo com o ser humano nesse momento histórico atual. Vocês sabem que eu gosto de indicar livros, né? Então, sempre que eu tenho aqui algum livro que possa contribuir para um determinado tema, eu gosto de falar para vocês, e hoje eu vou indicar um que daria muito certo para entender bem o que significa essa pós-verdade, tá? Primeiro, o que é pós-verdade? Se é pós-verdade, ela está depois da verdade, ou seja, ela não é a verdade, ela ultrapassa os limites da verdade, certo? Então, tem um livro que é do cientista social aqui, ó, do cientista cognitivo, o Steven Pinker, do que é feito o pensamento. Esse livro aqui é muito bom. Inclusive, esse é o mesmo autor do livro que nós estamos estudando nas minhas salas de aula aqui em Recife, ó, que é o livro do Steven Pinker. Todo mundo que vai fazer concurso, galera, bom que leia esse livro, estude. A gente tá estudando ele aqui no YouTube, eu tô lançando aqui as discussões dos capítulos. Estamos estudando ele no Instagram também e na sala de aula. Então, sempre antes da aula, uma horinha antes, a gente vai aqui, ó, e discute um dos capítulos. Esses capítulos, essas ideias, né, esse conteúdo que tem aqui é muito atual. É o que realmente está acontecendo no mundo. E as bancas pegam muito as informações que são mais importantes. Então, vale a pena vocês terem esse livro, tá? E acompanhar com a gente aqui a discussão, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Esse livro que eu acabei de falar, né, do que é feito o pensamento, traz pra gente o seguinte: eu disse para vocês que a pós-verdade é uma verdade que está depois da verdade. O que é que isso significa? Que o nosso pensamento, ele é criado, né? Ele é criado por quê? Pelas palavras, por exemplo, que a gente usa. As palavras que a gente mais usa criam o nosso pensamento. A gente herda muitas dessas palavras da nossa educação escolar, a gente herda dos livros que a gente leu ou que a gente não leu, né? A gente herda dos nossos pais, da nossa hereditariedade. Então, cada pessoa tem um grupo de verbos que usa mais. Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão identificar isso. E as palavras que a gente usa criam os nossos pensamentos, porque pensamento é feito de palavra. Então, ele cria os nossos pensamentos, elas criam os nossos pensamentos, né, as palavras, e os nossos pensamentos criam as nossas crenças, as nossas verdades. E por que caiu lá na prova a pós-verdade, né? E que relação tem a cultura do ódio e a intolerância com as pós-verdades aí que nós hoje estamos fabricando, tá? Olha só, primeiro que a gente sempre acredita que o que nós pensamos é a verdade.
né? Então a gente chegou num momento histórico que isso é tão forte dentro da gente, de que o que eu penso é verdadeiro e o que você pensa é falso, que as pessoas hoje se agridem por causa disso, né? Aí elas dizem, você é ignorante porque o que você pensa tá errado, vai estudar. Então a gente ouve muito isso o tempo todo nas conversas. E os grupos começam a ser criados. Os grupinhos que pensam de um jeito, os grupinhos que pensam de outro, e os grupinhos rivais que não concordam de forma alguma e entre os quais não há diálogo. Então, isso é o que a gente chama de intolerância. Eu não consigo ouvir o outro, o argumento do outro, as ideias do outro. Então, a gente vai criando preconceito com relação aos grupos, a esses grupos aí, e cada vez mais a gente vai se afastando do diálogo. Então, nós nos tornamos uma sociedade grupal, tribal. A gente está muito longe do cosmopolitismo que se pregava nas grandes sociedades, né? Como a grega, Alexandre o Grande, o cara ali pegou as Alexandrias e foi um dos caras também que pensava como os gregos, e o cara saiu ali desbravando outros países, outros continentes, para levar o pensamento que era mais avançado, né, para a gente ser cosmopolita e não tribalista. Aí a gente chega no século 21 querendo voltar a ser tribal, a defender as nossas ideias, o nosso grupo, e a se fechar naquilo ali. Então os grandes mestres, né, como Buda e outros líderes espirituais, eles sempre falam uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito, que eles dizem assim, não queira estar com a verdade, né? Não queira. Por que não queira? Pense assim, eu não sei. Porque quando a gente pensa eu não sei, a gente não impõe aquilo que a gente pensa, as nossas crenças, elas não se tornam uma imposição. E quando a gente não impõe aquilo que a gente pensa, a gente consegue ouvir o outro, entender o outro, respeitar o outro. Mas nós estamos nos habituando cada vez mais a rechaçar qualquer tipo de informação que não bata com aquilo que a gente acredita. Então, no texto motivador que a banca traz, falando ali sobre a pós-verdade, ela lança a ideia de que nós não estamos interessados na verdade. Olha que interessante. Nós não estamos interessados na verdade, o Sebrasp diz. Nós estamos interessados em ouvir fatos, opiniões, crenças, ideias que corroborem aquilo que a gente pensa, que confirmem. E o que não confirma aquilo que a gente pensa, a gente descredencia, a gente ignora, a gente nega, a gente contesta o direito da pessoa que quer falar sobre aquilo ou que acredita naquilo. O direito dessa pessoa está certa. A gente cancela essas informações. Então, nós estamos vivendo na sociedade da intolerância. As nossas emoções é que conduzem aquilo que a gente pensa. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Dentro desse livro, volto a falar para vocês. Esse livro fala a relação, como é que o pensamento é criado, né? E o pensamento é que cria as nossas verdades. Então, primeiro vem a palavra, que a gente fala, a gente profere. Essa palavra sempre está associada a uma imagem. E aí essa imagem, o nosso cérebro, né? A linguagem do nosso cérebro é por imagens. Então, aqui dentro da minha cabeça, não tem especialmente a palavra cadeira, tem o formato da cadeira. Então, quando eu penso cadeira, vem a imagem. Então, a palavra, ela invoca a imagem cria os pensamentos, né? Os pensamentos, então várias imagens juntas criam os pensamentos criam as verdades,
E por trás dessas verdades estão as emoções. Nós não dissociamos essas verdades das emoções, porque nós, seres humanos, somos seres emocionais. Essa foi a grande descoberta do iluminismo. Emocionais, e que está sendo redescoberto, né? Então isso está sendo redescoberto agora no século XXI. A física moderna tem estudado isso. No caso da gente entender que nós somos racionais, no lugar nós entendemos que somos racionais, nós estamos entendendo que somos emocionais. A gente só trabalha racionalmente 5%, de 5 a 7%. Os outros 95, 93% estão no campo do emocional, não estão no campo da razão, da racionalidade, não estão. Então, aquilo que a gente pensa que decide racionalmente, porque o nosso cérebro é analítico, né? Então, a gente olha, processa, entende, justifica e fala. E acredita. A gente funciona assim, o cérebro de todo mundo. A despeito da gente desenvolver ou não essa faculdade, ela é a faculdade da razão e todo mundo tem essa capacidade, né? Agora, se a análise vai estar coerente, a análise vai depender muito do repertório que nós temos. Então, aquilo que eu falo muito aqui, se o nosso repertório é criado pelas mídias, pelos veículos de comunicação, a gente tem um repertório equivocado. Então, olhem só, vamos lembrar aqui. As emoções são pessoais, tá? Elas são universais em que sentido? Todas elas, né? Todos nós sentimos as mesmas emoções, né? As emoções, elas são as mesmas tanto para os humanos quanto para os animais. Por incrível que pareça, os animais sentem as mesmas emoções que a gente, tá? E já foram muitas pesquisas feitas aí que comprovaram isso. Tanto é que cada emoção gera no nosso rosto, na nossa expressão facial, uma determinada forma, e essa forma gera uma química para o nosso corpo. E essa química para o nosso corpo vai gerar um estado que a gente chama de estado emocional. Por isso que a questão do pensamento positivo é tão importante, porque o estado emocional em que nós ficamos quando estamos com raiva, quando a gente discute, quando a gente é intolerante, quando a gente agride outra pessoa. Então, o estado emocional que a gente fica é um estado muito agonioso, né? A raiva não é bom de sentir, ninguém gosta de sentir raiva. E a raiva conduz a gente para o estresse, que conduz a gente para doenças muito sérias. A gente, por exemplo, está na época, né, no momento histórico da síndrome de Burnout. Então, muita gente está com essa síndrome, que é provocada pelo quê? Né? A síndrome de Burnout é provocada por uma insatisfação com a vida, por um excesso, né, uma carga excessiva de estresse, insatisfação com a vida, estados de tristeza permanentes que podem conduzir para uma depressão. E muitas vezes tem gerado suicídios, agora no século XXI. Então, do mesmo jeito que o estresse é a doença do século XX, e já tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, né? Eu falei aqui sobre a saúde física e mental dos agentes de segurança, e lá eu falo um pouco sobre essa questão da síndrome de Burnout. Inclusive, vocês viram aí que saiu no jornal esses dias, essa semana, que a Sandra Bullock tem síndrome de Burnout. Então, assim, são pessoas realizadas muitas vezes, né? Pessoas famosas e que desenvolvem essa síndrome. Por quê? Porque essa síndrome está relacionada às emoções. As emoções estão regendo a nossa vida hoje, só que nós não temos absolutamente conhecimento sobre elas. A gente não tem, a gente não estuda. Chegou aqui no Brasil recentemente, agora no século XXI, essa coisa do estudo da inteligência emocional. Né? O grande cara da inteligência emocional, o Daniel Goleman, então esse cara tá bem falado aqui no Brasil, que é um norte-americano. Então, assim, esses cientistas que vêm trazendo a questão das emoções, que já tem bebido lá do Platão, lá de 5 séculos antes de Cristo, que o cara já falava sobre isso.
já explicava que a gente era emocional, mas a gente não entendia. E só depois de compreender que nós somos emocionais é que a gente pode começar a estudar as emoções e entender como é que elas funcionam. Porque a resposta correta nunca é a gente reprimir uma emoção e nem extravasar a emoção. A gente tem as formas de lidar e de tratar elas, né? Inclusive as terapias integrativas, né? As terapias de autocura atuais são as mais indicadas para lidar com as emoções, como a constelação familiar, o Theta Healing, o Reiki, né? Inclusive são hoje integrados no SUS, o Reiki já está integrado no SUS, né? Então, são terapias integrativas que têm feito melhorias incríveis em casos de pacientes terminais, inclusive. Porque as emoções é que geram as doenças. E se a gente tratar as emoções, obviamente que as doenças não vão ter espaço para surgir. Passando das emoções, a gente pode falar aqui, ó, nas crenças. As crenças, galera, são pessoais. Não adianta a gente achar que crença é verdade. Então, quando a gente está discutindo com alguém, eu, por exemplo, que sou professora de redação, né, já há tanto tempo, eu trabalho com texto de opinião, então eu tenho que expressar a opinião, porque vocês precisam expressar a opinião quando estão lá escrevendo. Mas assim, quando eu tento sair da opinião e fazer o pessoal pensar sem se posicionar, é muito complicado, porque ver o fato sem opinar, sem interpretar o fato para um lado, não é uma tarefa fácil, tá? É um negócio que a gente precisa desenvolver. E outra, a gente precisa abrir mão da ideia de que está correto. Porque, primeiro, a gente nunca vai saber se a gente está correto ou não, o mundo é um mistério. Então a gente não vai saber se está correto. O que a gente precisa fazer é se nortear naquilo que é fixo. Quais são as leis fixas e que são universais e que são humanas e elas sempre vão se repetir? Porque as leis do direito são temporárias, né? Elas mudam com o refluxo da sociedade, com a dinâmica, com a necessidade mesmo, né, de evolução. Mas as leis do universo são fixas. E a gente sabe como a gente deve agir e como a gente não deve. Então, galera, impor crença pessoal é intimidação. Toda crença é pessoal. A melhor coisa do mundo é a gente abrir mão das crenças, é tentar procurar abrir mão. E o nome disso é flexibilidade. Quanto mais a gente flexibiliza aquilo que a gente acha que sabe, mais a gente consegue conviver com os outros. Outra questão importante aí é o conhecimento. A gente precisa querer saber a verdade, a despeito daquilo que a gente pensa. Então, às vezes, vamos pensar aqui a questão da direita e da esquerda no Brasil. Então, às vezes, as pessoas leem assim a primeira parte da matéria, da notícia, e ela está alinhada com a visão de esquerda. Diz assim, isso aqui é verdade, aí você vai e compartilha. Deixa eu ver qual foi a revista que publicou. A revista Carta Capital, esquerda, beleza. Então eu vou compartilhar porque isso aqui é verdade. E do mesmo jeito a galera da direita faz com a revista Veja, com a Isto É e tal. Então assim, hoje a gente está mais interessado em saber se aquilo ali que a gente está lendo tem a ver, se confirma aquilo que a gente pensa, do que se aquilo é verdade ou não. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem mais compromisso com o conhecimento. E a falta de compromisso com o conhecimento é o primeiro passo para o caos. Então, a gente que chegou no topo, né, do conhecimento, como nós chegamos agora no século XXI, a gente descobriu tanta coisa incrível, né? A humanidade fez tantas coisas incríveis, tá até mexendo aí com inteligência artificial, enfim, com a vida. Como é que no momento desses a gente para de dar o valor correto que o conhecimento tem? Então, a gente precisa ter amor ao conhecimento. Então, a harmonia social só pode acontecer
Quando as pessoas voltarem primeiro a querer conversar significa querer dialogar. O que é um diálogo? Um diálogo, a própria etimologia da palavra diz, é dois. Então, duas pessoas precisam falar e ouvir. Uma coisa é o que hoje as pessoas fazem. Elas permitem a fala da outra. Então, eu tô aqui deixando você falar, mas eu não tô te ouvindo. O que significa que eu não tô te ouvindo? Eu tô percebendo aqui quais são as palavras que a pessoa tá falando, tô percebendo. Mas eu não estou querendo entender essa pessoa. Eu estou só esperando o tempo dela para que eu tenha minha réplica e diga que ela tá errada. Pensem se não é assim que as coisas estão acontecendo hoje. Nós ouvimos com muita facilidade os nossos pares, as pessoas que pensam igual a gente. As que não pensam, o diálogo que acontece, no mais das vezes, é esse que eu acabei de descrever. Então, uma sociedade fraterna só vai existir se ela for plural. E qual é a vantagem de uma sociedade em que não há pluralidade e que todo mundo pensa igual? Não tem vantagem numa sociedade dessa, a gente ia morrer de tédio. A gente precisa começar a dar valor àquilo que o outro fala, a querer entender o que o outro fala, a respeitar o outro nas crenças, nos costumes, na forma de ser. Então, só o respeito que ele está acima de tudo, dentro dessa questão aí de diversidade, né? Dentro da questão da pluralidade de formas de pensar, de formas de agir, de formas de falar, de crenças. Se a gente começar a flexibilizar o nosso modo de ver, aí sim a gente pode cumprir aquilo que tem lá no preâmbulo da Constituição Federal, que fala de igualdade, fraternidade e de liberdade. Porque só há liberdade quando todos podem expressar aquilo que eles pensam. Expressar o que eles pensam em todos os sentidos. Por escrito, verbalmente, com as crenças, com os hábitos, com os costumes. Isso é liberdade, né? Então a gente só vai conseguir cumprir o que está lá na Constituição quando a gente abrir a nossa mente, né? Entender como funciona o nosso pensamento e abrir a nossa mente para essa pluralidade. Beleza? Então a gente fica por aqui.